nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, caríssimos irmãos, estamos no segundo domingo depois da Páscoa, segundo o nosso calendário próprio, tradicional, da administração apostólica. E nesse domingo nós temos esse belíssimo evangelho do bom pastor. O evangelho de São João, capítulo 10, onde Jesus mesmo se intitula como o pastor de almas, pastor, e um pastor zeloso da nossa alma. E esse segundo domingo depois da Páscoa, por causa desse mesmo evangelho, por causa também da leitura de São Pedro, por ter esse título de Domingo do Bom Pastor, é um dia em que a igreja nos convida à jornada de oração pelas vocações. As vocações sacerdotais, vocações religiosas, vocações em geral ao serviço da igreja. Então nós vamos procurar direcionar, seja a nossa participação nessa Santa Missa, seja as nossas orações pessoais, seguir hoje a intenção da igreja, a intenção de rezarmos todo esse dia, especialmente pelas vocações. Ah, Padre, eu rezo todo dia pelas vocações, mas hoje é um dia especial de rezar pelas vocações. Vamos numa intenção mais atualizada, é isso que a igreja nos faz. Não quer dizer que quando nós somos convidados a rezar de modo especial a uma intenção, que a gente já não reza por ela. Rezamos, todo mundo reza pelas vocações de cada dia, mas hoje é um dia de jornada, uma jornada mundial pelas vocações sacerdotais, religiosas, pela pessoa do Santo Padre, o Papa. Então, um dia especial de oração, onde nós vamos dirigir a nossa oração nessa intenção da igreja, por causa exatamente da colocação das leituras de hoje, que nos lembra o pastoreio espiritual. E eu gostaria apenas de destacar o fato de Jesus, o seu caráter de bom pastor. Então Jesus é bom pastor por quê? Porque, segundo a sua profissão, ele realiza de modo muito competente. Então, se a gente olha o pastoreio como uma profissão, Jesus realizou de modo muito responsável. Cuidou das ovelhas, tratou das ovelhas, levou para os melhores campos, deu de si, o melhor de si, por causa do rebanho e das ovelhas. Então, num plano natural, a gente olha uma competência, uma responsabilidade muito grande por causa da sua missão. Então, eu tenho essa responsabilidade, eu vou fazer bem feito, eu cuido delas, eu alimento elas, eu zelo por elas, porque o Pai me deu esse encargo. Então o Pai me encarregou de ser pastor, e eu vou cuidar. Então tem esse lado de competência, que nos leva a um louvor no coração. A Deus, muito obrigado, meu Deus, por tanto zelo, por tanto carinho, por nos dar o melhor, por nos guiar no melhor e na verdade, na felicidade. Mas além disso, nós temos algo além de um profissionalismo de Cristo. Então ele nos mostra ser muito profissional, mas ele não ficou só no profissionalismo, só no profissional dessa sua missão. Ele diz: eu dou a minha vida por minhas ovelhas. Além de eu conhecer as minhas ovelhas me conhecem. E assim como meu Pai me conhece, eu conheço o Pai, eu dou a minha vida por minhas ovelhas. Então, algo muito mais além, muito mais profundo, que Cristo
então realizou nessa sua missão, na sua responsabilidade, doação total, plena de si mesmo, por nossas almas, por nossa vida. E do outro lado, então olhando essa parte de Cristo, seu caráter pessoal de pastor, quanto louvor nós devemos trazer no coração por isso, tanto zelo, e além de todo aquele zelo e competência, dá a vida por nós. Ele dá a própria vida por nós. Ele dá de um modo perfeito, ou até de duplo modo, deu na cruz, ou dá na cruz, em toda a celebração onde se renova o sacrifício da cruz, dá de novo a sua vida e nos dá como alimento. Então é um pastor que ele mesmo se torna um alimento para as suas ovelhas. Nós vemos, cada vez mais nós vamos deslumbrando a maravilha do pastoreio perfeito de Cristo. Então a gratidão, o louvor no coração. E a gratidão deve levar a gente exatamente gostar e querer estar dentro do aprisco de Cristo. E como eu faço para ser das ovelhas de Cristo e que estou dentro do aprisco de Cristo? Eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Então a qualidade ou a característica para a gente estar dentro do rebanho de Cristo, do seu aprisco, conhecer a Ele. Não só deixar ser cuidado, porque Deus cuida de nós e nos dá coisas que nós nem pedimos. Tanto zelo, tanto cuidado na nossa vida, que se nós pudéssemos perceber tudo o que acontece a cada dia, de graças, de proteções, de benefícios espirituais na nossa vida, mesmo eu afastado da comunhão, mesmo eu vivendo em pecado gravíssimo, mesmo eu em qualquer situação que seja, quantos benefícios espirituais a cada dia, quantas proteções e graças cada uma das almas recebem, seja em comunhão com Ele, seja fora da comunhão dEle. Então, além disso, de perceber isso, quanta deve ser o meu empenho de conhecer essas verdades que compete a Ele. Então, as minhas ovelhas me conhecem. Então, uma das características para eu estar inserido dentro da comunhão com Ele, conhecer e conhecer a cada vez mais. E aí nós tocamos naquele ponto que muitos católicos ainda, apesar dos convites, apesar da gente muitas vezes explicar o motivo, tantos tratam assim com tanta indiferença e dão preferências. Por exemplo, a um conforto, a um lazer, a jogar um baralho, a jogar uma coisa, e um joguinho para cá, um joguinho para lá, e uma conversinha para lá, e uma televisãozinha para cá e para lá, e um joguinho, e a internet para cá e para lá. Nós trocamos isso pelo conhecimento de Cristo. Já vou na missa, já rezei, já fiz adoração. E aí nós somos indiferentes com a busca do conhecimento de Cristo. Aí quantos convites nós recebemos a cada semana da participação, do esclarecimento da doutrina, que é a pessoa de Cristo. Quando conhecemos a sua doutrina, conhecemos a Ele. Quando conhecemos o seu Evangelho, conhecemos a Ele. Quando conhecemos e buscamos viver a virtude, conhecemos a Ele. Então nós temos um grave ponto a ser melhorado, se nós queremos de fato sermos ovelhas e com uma comunhão plena com o pastor. As minhas ovelhas me conhecem. Já conheço muito, Jesus Cristo é o Filho de Deus, morreu por nós, salvou a nossa vida, Ele é comunhão também, é o corpo e o sangue. Tá bom, conheço demais.
nós nos enganamos muito quando nós pensamos que nós conhecemos, né? Tem aquela frase de São Paulo, que é como uma paulada na nossa cabeça, uma paulada no nosso orgulho. Aquele que diz que conhece alguma coisa, não conhece nada como convém conhecer. Por isso que quando a gente fica assim muito cheio de si, não, já conheço a pessoa de Jesus Cristo, já conheço muita coisa da doutrina, não, já estudei demais. Aí vem São Paulo e dá uma paulada na gente, no nosso orgulho. Aquele que diz que conhece alguma coisa, não conhece nada como convém conhecer. Não quer dizer que você não conheça, conheça alguma coisa, mas não conhece do modo conveniente de ser conhecido. Essa é a diferença, e é grande a diferença. Então esse domingo, por causa desse evangelho, nos vem lembrar da importância e da gravidade da participação na catequese. Busca da doutrina, busca do conhecimento das coisas de Deus, da igreja, das suas orientações, e tudo isso é conhecimento de Cristo, da pessoa do pastor, a pessoa de Cristo. E aí nós devemos fazer o nosso propósito. Por isso que eu nem quero desenvolver e desenrolar assuntos teológicos, bonitos, palavras bonitas. Por quê? Estamos em grave dívida com Ele. E a grave dívida, sempre no segundo domingo da Páscoa, é mencionado. Os comentários do Evangelho, desse Evangelho, sempre pede-se o tocar no ponto da catequese, a participação no conhecimento da doutrina. O quanto eu estou me interessando, estou buscando o estudo da religião, o estudo da pessoa de Jesus Cristo, na leitura dos santos evangelhos. O quanto eu me estou interessando em participar, em frequentar. Se eu não consigo estudar por mim mesmo, porque nem precisa participação em reuniões catequéticas. Eu posso estudar por mim mesmo. Eu tenho meu catecismo dentro da minha casa. Eu leio, eu busco na internet, eu assisto palestras, eu busco muita coisa. Qualquer dúvida da doutrina, orientação sobre um procedimento, eu busco lá porque tem explicações. Mas se eu não tenho capacidade de por mim mesmo buscar, eu tenho um grave dever de vir participar. Na paróquia, no bairro, onde a cada semana todos somos convidados. Catecismo para adultos, tal e tal hora. Catecismo para nos bairros, tal e tal dia e tal hora. Aí aparece uma miséria de pessoas interessadas. Aí nós lembramos de uma frase de Santa Teresa, conversando com Jesus na oração. Jesus, como são poucos os seus amigos. No momento de demonstrar amizade, quase ninguém. Conta-se nos dedos da mão, talvez de uma mão só, de tanta gente que se interessa em vir conhecê-lo. Então, eu gostaria que cada um se conscientizasse, levasse a sério e tentar buscar. Eu tenho esse grave dever de buscar o conhecimento de Jesus Cristo. E como eu conheço? Através do estudo do catecismo, através da leitura interessada da palavra de Deus, através da busca, então, do conhecimento das virtudes e da vivência. A busca do conhecimento equivalente à vivência e à prática, onde eu demonstro o conhecimento do meu pastor. Nós católicos não temos uma desassociação de conhecimento e prática. O conhecimento colocado por Jesus Cristo ao fundar a sua igreja é associado, conhecimento com vivência. É uma coisa só. Quando a gente fala conhecer, é automaticamente tomar posse da vivência. Eu conheci que hoje eu não posso fazer tal coisa. Escutei isso, uma explicação, não sabia. Automaticamente eu devo me motivar a parar de praticar aquilo que eu conheci que era errado. Então é associado, totalmente associado o conhecimento com a vivência. E aí nós teremos a perfeita comunhão e união com o nosso pastor. Aí o finalzinho do Evangelho, Jesus diz: outras ovelhas tenho eu ainda, que não são deste aprisco.
é preciso que eu as chame também, e ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Então aqui estão as pessoas desligadas da prática da religião, desligada talvez da comunhão com a igreja fundada por Cristo. Então são tantos que nós conhecemos dentre nós, que estão afastados de uma verdadeira vivência da religião, que não estão deixando Jesus Cristo ser o pastor e guia das suas almas. Essas precisam ser reconduzidas. Essas que são as ovelhas do outro rebanho, que não pertencem ainda a Ele, porque as que pertencem a Ele segue a guia do Supremo Pastor de nossas almas. Um dos critérios para sabermos se estamos em comunhão plena é isso: deixar Ele ser guia da minha alma, guia da minha família, guia da minha vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.